A reforma estatutária de 2022 trouxe uma nova atualização para a religião do Estatuto Sagrado de 2017. Portanto, quando houve a reforma de 2022, o Estatuto Sagrado de 2017 ainda não era auto-intitulado oficialmente como uma religião, mas sim como apenas um estilo de vida. É importante relatar que esse entendimento de estilo de vida deu sua origem após a primeira reforma estatutária em 2020, tendo então 2 anos depois da primeira reforma, no dia 3 de novembro de 2022 eclodiu a segunda reforma estatutária de 2022, onde pela qual estou vivendo leite nos dias atuais. A segunda reforma estatutária trouxe ao Estatuto Sagrado de 2017 grandes mudanças, incluindo o título de sagrado. Antes da primeira e segunda reforma estatutária era chamado na antiguidade de 2017 de Estatuto TL-dense, por isso que hoje sou chamado de Henrique TL-dense. A segunda reforma atualizou as leis estatutárias, batizou o Estatuto de TL-dense para sagrado, deu o nome de Vigilância Alimentar para as leis alimentares, constituiu o nome da Lei de Segurança Jurídica para Supremo Guardião Estatutário. Estabeleceu o direito de abrir exceções em situações de necessidade, atualizou a política econômica e trouxe grandes avanços jurídicos para o Estatuto Sagrado de 2017. Entretanto, a segunda reforma deixou profundas sequelas de problemas ao longo do processo de sua reforma, como a insegurança jurídica, deu poderes ao SGE, mas não deixou claro quando era necessário acionar o SGE, dando margem a uma enxurrada de questionamentos e interpretações intermináveis sobre quando e como saber a real necessidade de abrir exceções ou acionar o SGE. Essa situação elevou várias mudanças de leis complementares e extraordinárias, todas sem longo tempo de vigência, sendo necessário mais tarde um período de constitucionalizar para regulamentar o Supremo Guardião Estatutário, levando a um novo período da chamada Era Constitucional. Tivemos uma nova Constituição em 2023 para revogar a Constituição de 2018, nisso após um ano da segunda reforma de 2022. Depois, no ano seguinte, a Constituição de 2023 não conseguia atender a demanda interpretativa, tivemos um Código de Processo Interpretativo, e no ano seguinte, em 2024, tivemos uma nova e inevitável Constituição de Segurança Jurídica para resolver ou tentar resolver os conflitos internos que o crente estatutário vem sofrendo para interpretar. Isso levou a várias interpretações monocráticas, levando a vários erros de julgamentos por parte do SGE, que por sua vez está apenas tentando cumprir seu dever de neutralidade e protetor, acabou virando o centro do poder e do assunto. Isso mostra o quando a segunda reforma de 2022 foi caindo em declínio. No início de sua vigência, a bolsa de valor do fundo foi a R$ 24 mil, o peso do consumidor teve uma controlada de 90 quilos, caiu para 80 quilos em média, tudo estava indo perfeito, entre esses problemas surgir. Hoje a segunda reforma já foi alterada 9 vezes por emendas estatutárias. Isso mostra uma reforma nova para a época que se teve 9 emendas em menos de 3 anos de reforma, mostra o quanto fraco e falido foi a segunda reforma de 2022, foi uma reforma feita no desespero. No final de 2024 para 2025 houve um ato religioso de N grau 20 chamado de R20, dando o status de religião para o Estatuto Sagrado de 2017, onde todo ciclo e entendimento sobre a compreensão do Estatuto Sagrado de 2017 sob a reforma de 22 está mudando frequentemente, isso pode levar a uma vasta mudança de comportamento e transformações que a reforma de 22 vai ter que passar. A reforma de 2022 não deu direito de abrir emendas para devidas mudanças, mantendo o mal da sua antecessora reforma de 2020. As leis todas são cláusulas pétreas segundo a interpretação original do SGE, transformado em uma reforma de leis extremamente intervencionista, não dando prerrogativa para o crente estatutário legislar sobre sua própria economia e alimentação. Essa ideia de que tudo é o estatuto que define esta sendo o mal da reforma de 22, deveria ser apenas uma obrigação estatutária de existir, porém de definir leis deveria ser uma prerrogativa do crente estatuário de forma infraestatutária.